bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso programa, nosso cantinho, para a gente falar sobre aquilo que importa para a nossa sexualidade saudável e plena dentro de um casamento que tem a proposta de ser feliz, de você se tornar feliz para o outro, de o outro se tornar feliz por sua companhia e porque você colabora com o todo para que a família toda seja bem feliz. Obrigada por sua companhia. Hoje eu vou retomar um assunto que já disse para você em outros momentos. É muito recorrente que as pessoas nos procurem com a seguinte pergunta: sexo oral pode? Sexo anal pode? Qual é o problema? Mas onde está escrito na Bíblia? Nem tudo está escrito na Bíblia, sabia? Nem tudo está descrito como nós gostaríamos que estivesse para o nosso entendimento. Por isso é preciso ir um pouquinho mais além. Por isso é preciso se cercar de algumas outras informações. E quem tem informação para a gente? Quem tem é quem pesquisou, quem estudou, quem buscou e quem quer dividir com a gente a boa informação. E aqui comigo mais uma vez e com você aí de casa, o professor Walter de Oliveira. Olá. Olá, Darleide. Tudo bom? Que ótimo estar aqui de novo. É muito bom ter a sua companhia para que você nos ajude a entender algumas questões do ponto de vista da ciência, do ponto de vista espiritual e sem contudo sermos muito pequenos no nosso modo de enxergar as coisas. Como eu já te disse, nós recebemos aqui muitos e-mails, mulheres e homens. Muitas vezes, mulheres que se incomodam quando o marido quer um tipo de sexo, uma prática sexual que não convém a elas. E elas ficam se sentindo diminuídas, se sentindo ofendidas, mas têm medo de falar para o marido, porque vai que ele não entende também, já rejeita e vai buscar fora, vai buscar na rua. Então, geram-se muitos conflitos em torno de questões sexuais mal resolvidas. E entre elas está sexo oral e sexo anal. Num outro programa, você explicou pra gente direitinho sobre qual é a diferença. Não existe na sua fala, naquele programa, nem a forma de dizer sexo oral. Mas existe uma oralidade que se desenvolve dentro de um relacionamento. Então, gostaria que você retomasse um pouquinho esse assunto a partir daquela tua explicação, ou repetindo até de maneira que hoje quem está assistindo o programa, mas que perdeu daquela última vez, possa entender. E então a gente continua a nossa conversa até chegarmos a entender sobre também a prática do sexo anal. Certo. Nós temos que entender, a primeira coisa que eu fiz no nosso programa anterior foi separar algumas questões relacionadas ao sexo oral. Por quê? Porque justamente pela confusão que existe em torno desse assunto, e daqui a pouco mais confusão ainda, quando a gente começar a falar sobre sexo anal, as pessoas acabam tendo posicionamentos diversos, radicais, extremistas, e que não contribuem para um crescimento saudável da relação conjugal. Então nós falamos que, primeiro na questão fisiológica, nós falamos da preocupação e do cuidado com o pênis. Por ser um órgão externo e muitas vezes, dependendo do homem, não ter a fimose ou a circuncisão, como a gente diz no termo bíblico, né? Então aquela pele que cobre a ponta do pênis, o prepúcio que cobre. Então, o homem que tem essa pele tem que ter muito cuidado com a sua higiene pessoal. Isso para a vida dele, né? Quando vai para a questão do sexo, então, 10 vezes mais, né? Eu até falei, assim, brincando, um bom banho antes do sexo é, assim, a melhor coisa que se pode fazer, né? E por quê? Porque é um ato de junção de corpos, de pele. E se você não está limpinho, né, cheirosinho, arrumadinho, você pode, sem perceber, causar problemas para sua parceira, né? Então a questão do sexo oral, nós falamos aí, qual é o grande problema fisiológico do sexo oral em a mulher fazendo sexo oral no homem, né? Boca no pênis. É a mulher, assim, em função dessa possibilidade de má higienização, a mulher contrair para ela ingerir, né, sujeiras, né, muitas vezes sujeiras da roupa ou da urina mal limpa no pênis do homem, e isso tudo vai para dentro do organismo da mulher
E isso não é saudável. É interessante, professor, até lembrar também para os homens que assim, o contato que a gente tem na rua, pôr a mão em lugares indevidos, e você tem na sua mão sujeiras que você sabe, do dinheiro, quantas, né, bactérias, quantas sujeiras a gente tem ali nas mãos de pegarem coisas diversas. Então é até interessante o homem saber que antes de ir ao banheiro, antes de fazer xixi, deveria inclusive lavar as mãos. Exatamente. Porque daquela sujeira da rua, ele pega no pênis para fazer o xixi. E como então fica contaminado o órgão genital? Porque então é uma dica para você, lavar as mãos antes até de fazer xixi, não somente depois. Antes e depois. Exatamente. Porque aí ele, sem se saber, e muitas infecções não são percebidas a princípio, causam problemas para a vida da mulher e para ele também. E aí, infeccionando, aí depois tem que fazer aquela mini cirurgia de tirar, que é exatamente a circuncisão. O homem que tem um pênis sem essa pele, ele tem mais facilidade de higienização. Inclusive, algumas pesquisas atuais mostram que homens sem a pele, sem aquela pele que cobre mesmo o pênis, circuncisados, eles têm menores chances de infecções e a mulher desse homem tem melhor chance também de infecções, menor chance de infecções e até mesmo de contrair doenças que para o homem às vezes não faz mal e que para a mulher pode causar grandes transtornos, inclusive doenças sexualmente transmissíveis. E o sexo na mulher? E o sexo na mulher? A gente tem que entender que fisiologicamente, veja, a vagina, ela tem uma estrutura pouco estimulatória para uma prática sexual de oralidade. Por quê? A vagina, os 2 primeiros terços do canal vaginal, ele não é tão rico em terminações nervosas. Só vai ter uma maior riqueza de terminações nervosas a partir do 3º terço do canal vaginal. Então, a ilusão de que o homem pôr a boca ou tentar assim usar da língua, no sentido de penetrar a vagina, que isso é estimulatório. Isso não é estimulatório. E muito pelo contrário. Porque, mais uma vez, pelas salivas e possíveis infecções na mucosa da boca, da língua e tudo mais, isso pode transmitir para a mulher problemas na sua saúde vaginal. E do contrário também. E do contrário se aquela também. vagina está bem cuidada, se ela tem uma saúde vaginal. Se ela não está bem, o homem vai ingerir aquilo tudo e toda a lubrificação vaginal, ele vai ingerir aquilo. Então esse preço é muito alto para um prazer que não é garantido com essa prática. Exatamente. De onde que vem o prazer, então, dessa estimulação? É a partir de quê? Do clitóris? Que nós temos, exatamente. Para a mulher, toda a questão estimulatória no genital, ela é muito mais válida no clitóris, que é uma estrutura menor, um pouco acima do canal vaginal, mais ou menos o tamanho de uma ervilha, mas que é extremamente rica em terminações nervosas, até mais do que o pênis. Que se você pegar pela proporção do clitóris e um pênis, o clitóris ele é extremamente, digamos assim, potente de estimulação sexual. Então, o fato da estimulação sexual da mulher é muito mais válido e importante no clitóris do que na vagina. Então, por aí a gente já começa a desmistificar algumas coisas. Agora, eu não consigo entender a necessidade de se categorizar o sexo oral como algo separado do sexo. Veja, sexo oral não é um método de sexo, não é uma forma de se obter plenitude sexual. Não há sentido, por exemplo, no homem ejacular, ter o seu orgasmo ejacular na boca da mulher. O espermatozoide não tem propósito nenhum em ele estar na boca da mulher ou a mulher ingerir aquilo. Não é essa. Não tem sentido, não tem objetivo. A mesma coisa a mulher, dela ter um orgasmo que vai oferecer também mais lubrificação em toda a questão orgásmica da mulher e o homem ingerir isso. Então, a prática do sexo oral como um fim de sexo, de prazer, de plenitude, de satisfação, é inválida realmente. Agora, o que nós temos que entender é que os genitais, eles são tão sensíveis e fazem parte de um corpo como um todo. Da mesma forma que nós temos sensações de prazer e que também contribuem para a estimulação sexual em outras partes do corpo, veja, dependendo da pessoa, a orelha é um estímulo, o pescoço,
né? A barriga, como nós até no último programa citamos o texto de Salomão, em Cantares, né? Cântico dos Cânticos, capítulo 7, mas você vai ver ali que Salomão descreve todo o corpo de uma mulher como sendo potencialmente usado para a satisfação sexual e para a plenitude final, que é a penetração. Então, veja, não há problema se você beija o pescoço da esposa, porque ela gosta, é gostoso, ela sente bem, a orelha, né? E as zonas erógenas são inúmeras, desde o cotovelo à ponta do pé, né? Então, explorar o corpo, o marido explorar o corpo da esposa para conhecimento, para estimulação, né? Para até mesmo envolvimento, não há problema nenhum, a mesma coisa da esposa para com o marido. Então, essa é a palavra, o envolvimento. É um processo de carinho, carícias, envolvimento do indivíduo nesse processo sexual. Isso. Agora, dizer que há a prática do sexo oral, ela estaria então equivocada quando eu entendo que, de fato, não existe o sexo em colocar a boca no órgão genital. Toda vez que você cria uma categoria... Isso é um estímulo. Toda vez que você cria uma categoria dentro do sexo à parte, você está muitas vezes partindo até para outros contextos, até de perversões. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O sexo, a plenitude sexual, ela é uma só, mas todo o contexto dele pode ser complementar. Então, como eu falei, você explorar pontos erógenos. Se você pode beijar o pescoço da sua esposa e é satisfatório, porque você não pode beijar a genital, porque você não pode beijar, acariciar, fazer carinho no clitóris da sua esposa, tocar os seios. Né? Por que a esposa não pode beijar o seu marido e acariciar o seu marido, digamos assim, dos pés à cabeça? E dos pés à cabeça é dos pés à cabeça. Agora, daí a imaginar o sexo oral como algo assim de extremo prazer, e eu imaginei, você querer que eu entenda, ou que outros entendam, que ejacular na boca da mulher é a coisa mais linda dentro desse processo todo, desculpa, vai me fugir um pouquinho da regra dizer isso para você, mas é muito complicado de eu entender que o esperma, a ejaculação na boca é algo assim prazeroso, que é bonito de se ver e falar sobre isso. É até complicado de a gente falar, porque pode estar chegando até algum coração, algum entendimento de alguém que pense assim, olha, para mim não tem problema nenhum. Mas, desculpa, não me parece normal e natural. Estou expondo uma opinião minha, mas é algo para a gente pensar. Nós vamos para o nosso intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho sobre em que momento as coisas começam a tomar o rumo da perversão, da mudança do que é natural, de sair do que é natural para aquilo que não é de fato interessante para nós no entendimento até do contexto cristão, principalmente já que nós não podemos fugir dessa regra, essa é a nossa proposta. Vamos falar também de sexo anal. Até já.